Flávio tá fazendo... Pior, cara. Se o Flávio ficasse só fazendo dancinha, né, o cara botou, Flávio está fazendo dancinhas. Era melhor, porque ele não fala, mas quando ele fala merda, tá? E aí, enquanto eles falam, nós trabalhamos. Veja só o que está acontecendo na CCJ. Põe na tela. 4, hoje a gente está limitado. Coloca que ali... Muito obrigada pela sua participação. Explica o que esse projeto propõe mudar. Esse projeto, primeiro, coloca que a alíquota máxima de PVA é de 1%, né? Em alguns estados chega até 4%, hoje a gente está limitando a 1%, de 0% a 1%, de acordo com a determinação do estado. Estabelece a compensação, porque os estados vão perder a arrecadação, né? E a nossa legislação diz que qualquer renúncia de receita precisa de uma estimativa de impacto e uma fonte de receita, e a gente está colocando inicialmente 2 fontes de compensação, mas a gente deve aumentar isso na comissão especial. Um é limitar a publicidade institucional, né, do parlamento, dos governos, da União, dos estados, dos municípios. A gente sabe que hoje tem um gasto desproporcional com propaganda do governo sendo feito com o nosso dinheiro. Outra fonte de custeio é a gente limitar os gastos com os parlamentos, com o Congresso Nacional, com as Assembleias Legislativas, com as câmaras de vereadores. A gente também sabe que os nossos parlamentos são daqueles que mais gastam, né, no mundo inteiro, então a gente tem essas 2 fontes de compensação, ao mesmo tempo que a gente coloca também como um dos critérios o peso do veículo, também, obviamente, separando por modalidade. Então, transporte de carga vai ter um cálculo de peso diferente daquele do transporte de passeio, diferente daquele do transporte coletivo, né? Mas, de maneira geral, isso entra na base de cálculo e mantendo também um dos critérios que foram adicionados em 2023 em relação ao impacto ambiental do veículo, né? Então, de maneira geral, é isso que a PEC faz. Deputado, e qual a tramitação agora? Aprovado na CCJ, qual o caminho desse projeto? Bom, depois da aprovação, que aliás foi unânime dentro da Comissão de Constituição e Justiça, passa agora para a Comissão Especial, em que se analisa o mérito, né? Primeiro a gente declarou agora que a PEC ela é constitucional, ela não viola nenhuma cláusula pétrea, então pode ser aprovada sem ser declarada inconstitucional. Agora a gente passa para análise de mérito, que é que eu coloquei para você, que a gente deve mudar o texto apresentando mais fontes de compensação, mais cortes de gasto, porque existe uma choradeira generalizada dos governadores e dos prefeitos de que a compensação não é o suficiente. Não tem problema. Eu já fiz um estudo junto com a consultoria da casa, apontando mais de 200 bilhões de reais em cortes de gastos que a gente pode utilizar para compensar, mas nem vai precisar dos 200 bilhões porque o impacto deve ser de 38 bilhões. Então tem gasto de sobra para a gente cortar e compensar a arrecadação dos estados e municípios. Como funciona em outros países que o senhor se inspirou para criar a PEC? Em alguns países europeus, no Japão, em alguns estados dos Estados Unidos, o critério é justamente o peso do veículo, com a seguinte lógica, né, de que se uma das principais funções, né, da tributação sobre o patrimônio do veículo é a manutenção das ruas, das estradas, das rodovias, no caso do Brasil, o IPVA ele não está diretamente vinculado a essa manutenção, ele pode ser utilizado para várias outras coisas, e é por isso que os governadores abusam nas alíquotas, né, para utilizar para outras obras que eles querem em outros setores, mas nesse país a avaliação é de que o impacto no asfalto do veículo, portanto, seu peso é aquilo que faz com que o Estado tenha mais gasto com a manutenção das rodovias, das estradas e das ruas, e, portanto, esse é o critério utilizado aí por parte dos países envolvidos. Certo, obrigada. Deputado Kim Kataguiri, do Partido Missão de São Paulo, e eu devolvo aos estúdios. Partido Missão de São Paulo, caramba! Orgulho demais, né? É isso que nós fazemos, né? É isso que nós fazemos. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. É por isso que eu preciso montar uma bancada com caras liderados por esse japa. Esse cara é fora de série. Esse cara é um fenômeno da natureza. Esse cara ele é uma aberração. Esse cara não deveria ter nascido no Brasil, tá? O fato desse cara estar no Brasil, a gente tinha que agradecer todo dia. Nossa, esse cara nasceu no Brasil e decidiu ser assim nesse país de filho da puta, tá? Porque assim, cada dia que passa, eu tô mais convencido que nossa tarefa é muito, muito difícil. Que aqui é um país em que as pessoas decidem pelo errado o tempo todo. O tempo todo. As pessoas abraçam picareta. A picaretagem é regra nesse país. O brasileiro gosta de abraçar ladrão. É muito difícil, cara. Todo passo que você dá pra frente, você tem que dar 2 pra trás, porque assim, as pessoas, não, deixa eu amar meu bandido. País que idolatra bandido. É muito difícil fazer qualquer coisa aqui, tá? Muito difícil. Eu vejo o Kim trabalhando, tentando fazer alguma coisa nesse congresso que não tem nada. Eu lembro do Messi jogando contra o Egito ali no... Perdendo 2-0, vou tirar forças do nada e e vira o jogo. É isso. Enquanto ele faz isso, o resto da bancada da direita, o que a direita fez? Tava votando a favor do fim da escala 6x1 com a esquerda. Tava com o bosta do Flávio Bolsonaro votando lá no PL da misoginia. É isso que a direita faz. Aí fica esse cara trabalhando. Eu me pergunto por que ele faz isso.
Kim Kataguiri, esse país não te merece, meu irmão. Esse país não te merece, não. Falo isso com toda tranquilidade. Falo isso como pré-candidato a presidente. Falo isso assim, eu vou fazer uma campanha só falando a verdade. Eu não sei o resultado que vai dar. Se o Brasil for um país minimamente correto e se há decência, nós vamos ganhar. Agora, as pessoas estão com a cabeça completamente confusa. Completamente perdida, completamente invertida. As discussões sobre política no Brasil são as mais idiotas do mundo. O Brasil tá preso com 2 bandidos. São 2 bandidos. Aí você chama os caras de bandido. Ah não, mas esse aqui é um outsider. Que papo de outsider, o quê? E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.